tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma web aula realizada pela Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser, sob a gerência de Educação Permanente em Gestão e Atenção à Saúde, GEPAS. Nosso convidado de hoje é o Dr. Walter Torres Ferrari, médico, cirurgião oncologista. Essa roda de conversa faz parte da programação Outubro Rosa da Secretaria Estadual de Saúde. Com a palavra, Dr. Walter. Obrigado, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar apresentando para vocês aí um pouquinho mais sobre essa doença tão comum aí nas mulheres. Nosso tema de hoje, é para abordar um pouquinho sobre o câncer de mama e o que o profissional precisa saber de forma bem básica para poder auxiliar o paciente em toda a sua caminhada. Bom, me apresentando, eu sou o Dr. Walter, tá? Sou formado pela medicina na Unidep em 2014, fiz cirurgia geral no Hospital Universitário da UMAP em 2019 e terminei cirurgia oncológica no Hospital do Câncer Alfredo Abrão em 2022. Vamos começar com o tema. Então, todos sabemos que o câncer de mama ele é o mais comum nas mulheres, tá? Tirando o câncer de pele, não melanoma. Tá? E dentro de todos os cânceres, dentro de todos os pacientes que vão a óbito por causa do câncer, o câncer de mama ele é a principal causa de morte. Temos uma estimativa, tá, dos últimos estudos que foram levantados, que 1 em a cada 10 mulheres vão desenvolver o câncer de mama. Dentro deles, a gente tem de vários tipos histológicos. O mais comum é esse CDI que a gente apelida, que é o carcinoma ductal invasivo. Ele é responsável por mais de 80% dos casos do câncer de mama. E o que a gente pode fazer para a gente ajudar a população em geral a combater essa doença tão temida? Nós temos exames de rastreamento. O que é? É como a gente vai poder diagnosticar esse câncer na sua forma mais precoce. Então, nada mais é que o rastreamento, são exames, tá bom? E o mais conhecido, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde, é a mamografia. E o objetivo desse rastreamento é pegar pacientes assintomáticos. Ok, são aquelas pacientes que não têm queixa nenhuma nas mamas, não têm um histórico que apresenta algum risco de câncer de mama, tá bom? O autoexame, ele foi descontinuado a orientação pelo Ministério da Saúde, porque ele viu que não trouxe nenhum benefício a paciente continuar com aquela rotina de fazer autoexame todo mês, ele não vai trazer nenhum benefício, tá? Então, foi feito vários estudos e ele foi excluído das recomendações do rastreamento de câncer de mama. E um outro tipo de rastreamento que nós podemos realizar é com o exame clínico, feito por um profissional habilitado, que é pelo médico, tá? Principalmente os médicos especialistas, mas os médicos que estão lá na porta, lá no início do atendimento do SUS, lá na unidade básica, eles recebem todo esse treinamento também para saber quando realizar e o que encontrar no exame clínico. E como que funciona esse exame clínico das mamas? Nós temos que ter uma boa noção da anatomia da mama. Médicos e enfermeiros que receberam o treinamento, eles são habilitados a fazer esse exame clínico. O que a gente não pode esquecer? Além do exame de toda a mama, conhecer toda a anatomia da mama, fazer a parte da avaliação global da mama, temos que também lembrar dos linfonodos, que geralmente estão ali na região axilar, certo? O diagnóstico precoce é a forma fundamental para a gente encontrar a doença na sua melhor fase de tratamento, ou seja, quando ela está extremamente localizada, de um tamanho pequeno e não tem nenhum sinal de progressão da doença. Algumas pessoas podem desenvolver sintomas de forma rápida, né, que eu vou abordar um pouquinho mais à frente a parte dos sintomas. Mas o objetivo principal do diagnóstico precoce é reduzir a mortalidade e, se possível, a gente conseguir a cura. Quanto mais cedo é realizado o diagnóstico, mais cedo a gente começa o tratamento e a chance de cura é bem considerável. Quais são esses sintomas que a paciente pode apresentar? Grande maioria das vezes, esses sintomas vão vir mais tardios, mas se ele aparecer na forma inicial, vão ser apresentados com dor, a presença do nódulo. Por isso que é importante a pessoa se conhecer. Então, a mulher ela tem que conhecer a sua mama. Ela começar a se notar, igual uma lesão de pele, eu digo. Mas se aparecer uma lesão de pele diferente, que não cicatriza, que está crescendo, vamos investigar. E a mama é a mesma coisa. Apareceu algum nódulo, alguma deformidade, tem que ser investigado. E além do nódulo, descarga papilar. O que são as descargas papilares? Principalmente em mulheres acima de 50 anos. Essa aí é alguma secreção no mamilo. Uma secreção como se fosse uma água de carne, que é aquela secreção
mais rosa, uma secreção translúcida, secreção purulenta, esverdeada, então qualquer tipo de alteração de descarga papilar que a pessoa vai apresentar, principalmente após 50 anos, deve ser investigado. Alterações no mamilo, no formato e na coloração. E alterações da pele. Normalmente, a alteração que o câncer de mama dá na pele da paciente é alguma retração, ou seja, a pele, você vê que parece ter uma coisa puxando ou empurrando a pele, tá? E a pele de forma de casca de laranja. Então, temos que atentar a essas principais alterações que o paciente pode apresentar. E qual que é a nossa população que vai fazer o rastreamento? O Ministério da Saúde recomenda que toda mulher entre 50 e 69 anos ela deve realizar a mamografia pelo menos a cada 2 anos. Claro que a gente tem alguma exceção. Isso aqui é uma forma global. Tá? E quais são as exceções? São pacientes que apresentam risco elevado. Então, antes dos 50 anos, a gente vai fazer na sua população, que normalmente após os 40 anos, entre os 40 e 50 anos, pessoas que têm um risco elevado de câncer de mama. Quais são? Pessoas que têm uma mutação genética já conhecida na família. São algumas mutações em alguns tipos de genes que ela predispõe a paciente a ter o câncer de mama. Presença de histórico familiar de primeiro grau. Teve um pai, mãe, irmão que teve o câncer de mama antes dos 50 anos, então essa paciente tem que fazer o rastreamento antes. Câncer de mama bilateral, histórico de câncer de ovário e um câncer de mama documentado em algum homem na família, tá? Principalmente do primeiro grau. Então, esses aí são os pacientes que têm um risco maior para fazer o rastreamento antes dos 50 anos de idade. Pacientes que fizeram a radioterapia na região do tórax antes dos 30 anos também são recomendados a fazer o rastreamento. E aí eu deixei alguns outros para vocês falando sobre o homem e menores de 40 anos. A gente vai realizar o rastreamento nessa população se ela tiver esse risco elevado. Tá? Principalmente, vamos supor, a paciente tem uma história familiar de parente de primeiro grau que teve câncer de mama com 30 anos. Então, a gente deve começar esse rastreamento antes. Tá? Não, a gente não pode esperar a paciente chegar nos 40 anos, 50 anos para começar a fazer esse rastreamento. Então, pelo menos a gente tem que começar antes dos 30 anos, a paciente já teve fazer o rastreamento. E quando a gente vai fazer o rastreamento, obviamente a gente vai fazer a mamografia, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde, vai vir para a gente esse resultado aí, escrito lá no finalzinho da conclusão do exame, o BIRADS. Então, como que a gente deve interpretar o BIRADS? Quando vem escrito BIRADS 0, significa que a gente tem que progredir para a nossa avaliação. Ou seja, só o ultrassom ele não foi capaz de definir aquela alteração que tem na mama. Então aí nós vamos lançar mão do ultrassom, que é uma segunda ferramenta básica que a gente vai fazer a avaliação. Muitas vezes acontece quando a gente tem algum cisto ou alguma alteração da glândula mamária, ou, propriamente dito, uma lesão neoplásica. Então, quando vem BIRADS 0, ela é inconclusiva. A gente tem que lançar mão de algum outro tipo de exame de imagem. BIRADS 1 e BIRADS 2 são lesões negativas, são lesões benignas, tá? Então, a gente segue a rotina, a cada 2 anos a paciente fazer a mamografia. Se vem BIRADS 3, e vamos supor, a paciente vinha fazendo rastreamento, era BIRADS 1, BIRADS 2, de repente veio 3. Então, essa aí tem um risco baixo de ser câncer. Tá? Então, ele é provavelmente benigno essa alteração que deu. Ele é um risco menor que 2% de ser câncer. Então, quando vem esse resultado BIRADS 3, nós devemos, inicialmente, a gente fazer um segmento semestral dessa paciente. Completou 1 ano, fazendo cada 6 meses. Manteve BIRADS 3, a gente passa para o segmento anual, uma vez por ano, por 2 anos. Manteve BIRADS 3, aí a gente volta a paciente para rastreamento a cada 2 anos. Se veio BIRADS 4 ou BIRADS 5, são lesões suspeitas. Dentro do BIRADS 4, a gente tem 3 subavaliações do BIRADS, né? E a gente deve fazer biópsia nessas pacientes, tá bom? Que ela tem uma alta suspeição de ser maligno. Quando vir BIRADS 6, ele vai só estar descrito quando o paciente já tem uma biópsia positiva, tá bom? Então, o que a gente tem que levantar a orelha? A partir do BIRADS 3, desde que a gente conheça essa paciente previamente, nós temos que fazer um segmento mais próximo dessa paciente. Em BIRADS 4, BIRADS 5, deve fazer biópsia. Tá? E, em hipótese nenhuma, a gente pode mandar essa paciente de volta para só fazer exame de rastreamento. Existe uma lei, essa lei 12.732, ela foi criada em novembro de 2012. Essa lei é muito importante para que a gente conheça o direito do paciente. O que isso significa? O paciente ela fez o rastreamento,
Aí veio para a gente lá BRADS4 ou BRADS5, com indicação de fazer biópsia. O paciente fez a biópsia, saiu o resultado da biópsia, ela veio positivo para câncer de mama, ela tem até 60 dias para fazer o primeiro tratamento oncológico da paciente. Ou seja, vai fazer cirurgia, vai fazer quimioterapia, radioterapia, enfim. Ela tem que receber algum tipo de tratamento em até 60 dias. Isso aí é primordial para o prognóstico da paciente. Se ela vai ter um prognóstico bom para chegar na cura, isso aí vai fazer a diferença. Ela receber esse tratamento em até 60 dias. E nós, profissionais da saúde, devemos incentivar a população em geral a prevenir o câncer de mama. A alimentação e atividade física, eles vêm ligados para o combate da obesidade, que é um dos fatores primordiais ali no desenvolvimento de câncer de mama. Né? Combate ao etilismo, tabagismo, muito ligado ao câncer de mama. Tá? Faz várias alterações genéticas, várias lesões que vai desenvolver o câncer de mama na paciente. Estímulo à amamentação. Então, pacientes no LIPRAS ou que não tiveram a oportunidade de amamentar os seus filhos, ela tem um risco do câncer de mama bem superior a pacientes que já tiveram 1, 2 filhos e puderam amamentá-los. E agora, um assunto que está cada vez mais popular, digamos assim, que é essas terapias de reposição hormonal, principalmente nas mulheres após a menopausa. Nós sabemos que a principal ligação do câncer de mama são aqueles estimulados por hormônios. Então, o estrogênio e o progesterona são os hormônios femininos. Tá? Então, a mulher ela já começa a sua exposição hormonal desde a menarca. Ela começou a menstruar, ela vai ter aqueles ciclos hormonais que é do ciclo da menstruação. E tem um limite dessa exposição hormonal, que é quando vem a menopausa, quando regride essa estimulação hormonal em excesso. Então, quando a gente vai fazer essa exposição hormonal, tem que ter muito critério. Então, o paciente tem que ter uma indicação formal para poder fazer essa reposição. Senão, a gente vai estar expondo essa paciente há mais tempo aos hormônios e predispondo ela ao câncer de mama. Ah, mas todo mundo que for fazer exposição hormonal vai ter câncer de mama? Não, não é uma afirmação, não é 100% dos casos. Mas a paciente já tem que ter uma indicação formal. Normalmente, a paciente vai fazer reposição, ela tem que ter aqueles sintomas do climatério que chega a atrapalhar o seu dia a dia. Tá bom? Não é só, estou sentindo os fogachos, coisas esporádicas, assim, para a gente começar a fazer reposição hormonal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas terapias de reposição. Obrigado. Estou à disposição.